aqui é a Manu e vamos para a segunda parte onde eu falo de todos os membros dos Touros Negros. E para começar, eu já adianto que meio que a gente não vai trazer meio que a origem da Charmy. Ah, Manu, mas como assim? É por isso. É porque a origem da Charmy ainda é uma incógnita. Às vezes não sabe o quando meio que a Charmy realmente entrou pros Touros Negros. Meio que a única coisa que sabemos do seu passado é quando meio que ela se encontrou com o Yami pela primeira vez. Que o Yami meio que tava caçando e meio que ele achou que via pegando um animal, mas ele só encontrou a Charmy comendo. Bom, conhecendo o Yami, ele deve ter razão assim. Uma anãzinha que come muito? Tá dentro. Há teorias que, na verdade, meio que veio de Diamond, já que meio que os anões estão ligados a diamantes. Talvez. Será que a Diamond finalmente será explorada e veremos uma Papa Charmy e uma Mama Charmy? Só um futuro nos resta. Agora vamos falar, começando de verdade a lista, Finral Rola Crazy. Nervoso, mas o que eu sei é que eu vou dar o meu melhor. E quem é você, hein? Tem que ter coragem pra usar esse manto, seu maldito. Quem te deu permissão? Fala, desembucha! Sou eu, Finral! Bom, o Finral veio de Torta, que meio que é uma vila de Clover, onde ele tinha um pai, uma segunda mãe e o seu irmão, meio que mais novo, Langris. E meio que ele é constantemente comparado meio que ao Langris, já que o Langris é mais talentoso, enquanto meio que o Finral é menos, bom, eficiente. E um dia, o Finral conheceu a Finance, que meio que está prometida para o próximo chefe da família. Bom, o Finral reconhece que ele meio que nunca superará o seu irmão Langris, só que meio que a Finance fala que a bondade meio que do Finral meio que é essencial para um cavaleiro mágico. Daí meio que o Finral meio que acaba meio que deixando de ser o herdeiro da família por conta da popularidade do Langris, que já era meio que vice-capitão do Alvorecer Dourado. Então ele decide abandonar o seu nome Fald e voltar com seu antigo nome Rola Crazy. E daí ele se junta aos Touros Negros. E o Finral tava lá no dia que o Asta é recrutado aos Touros Negros. E meio que depois da chegada dele, meio que o Finral começa a mudar e meio que superando essa crise de inferioridade que ele tinha com o Langris. E isso é demonstrado meio que no exame dos Cavaleiros Reais. Principalmente naquela cena de arrepiar quando o Asta e o Magna e o Lucky resgatam o Finral. Mostrando que meio que o Finral é bem importante para os touros. Agora vamos para o Siscon favorito de todo mundo, Gauch Adilai. Tá tudo inteiro. Nada que tava dentro foi destruído e nada... A bochecha da Mary. Eu vou matar eles! Vou matar todos aqueles malditos! Bom, o Gauch e sua linda irmãzinha Mary eram meio que da casa Underline, que meio que é uma família nobre. Até que meio que seus pais morreram num acidente. Quem entende as aspas entende bem que na verdade foi meio que de propósito. E o outro nome meio que herdou meio que a fortuna do Gauch e da Mary e os expulsou. Então meio que o Gauch meio que tenta roubar as coisas para meio que alimentar sua irmãzinha Mary. E em uma noite meio que eles veem uns 3 homens meio que assaltando meio que uma mulher. E a pedido da Mary meio que o Gauch meio que salva essa mulher, que seria nada mais nada menos que a Grey. Falamos dela daqui a pouco. E o Gauch fala que se meio que a moça planejava fugir de casa, então ela tem que fazer tudo isso sozinho. Mas para isso tem que estar preparada. Bom, mas é claro que essa brincadeira de Robin Hood, de Siscon acaba dando errado e o Gauch é preso, mas ele foge. Mas ele acaba sendo derrotado pelo Capitão Yami, que decide meio que acolher o Gauch. Já que falamos do irmão da Mary, vamos falar da cunhada dela, Grey. Ai, que vergonha! Por favor, não olhem pra mim! Bom, a Grey, cujo nome ainda é desconhecido, meio que foi maltratada meio que por sua madrasta e suas meias irmãs. Muito parecido com Cinderela. Ou seria com a Angélica. Então, um dia ela decide fugir de casa, mas é atacada por 3 homens, mas é salva por Gauch, que diz a frase que se quiser fugir de casa tem que estar preparada para fazer tudo isso sozinho.
E depois de algum tempo, com sua forma mais grandona e soltando ar, era encontrada pelo Yami e meio que acolhida nos touros negros. Agora vamos falar do nosso querido Gordon Agrippa. Deixa eu ver. Ai, são bonecos de voodoo. Vai! Ai, meu tum-tum. Que assustador! Bom, o Gordon nasceu na família Agrippa, que meio que é claramente uma família Addams. Mas o coitado cresce sozinho e incapaz de fazer amigos por conta da fama da sua família e meio que da sua aparência. E depois de receber seu grimório, meio que o Gordon se junta aos touros negros. E foi a partir daí que ele ganhou vários amiguinhos. E agora vamos para o Harry Legolite. Bom, Harry nasceu de uma família nobre, só que por conta da sua magia que suga meio que a magia dos outros, só sua família vivendo meio que no campo comum. E depois meio que os seus pais saíram e nunca mais voltaram. Um dia, quando estava prestes a ter o seu fim, Yami aparece. E meio que fala: "Aê, você não vai morrer não, vem pro meu esquadrão." E ao longo do tempo, meio que o Harry meio que observava todos os membros dos touros negros e passou a considerá-los amigos. E depois que o Asta chegou aos touros negros, meio que o Yami fala da existência dele por Harry. E também meio que o Asta passa meio que a visitá-lo, e ambos se tornam meio que amigões. Ou seja, para o Harry é o melhor amigo do Asta. E agora vamos falar do bando de cabelo ruivo, Zora Ideali. Mas eu tenho certeza de que o nosso grande rei mago vai me perdoar pelo meu leve atraso, não vai? Quem é esse cara? O nome desse cara é Sherks Lugner. Cara, eu parei pra ajudar uma tiazinha que tava em perigo. Porque eu sou um cavaleiro mágico. Sai daqui, mas aí Zora. você sabe, Sai eu daqui. acabei me Ele não é atrasando. do que você pensa. Bom, a história desse cara fantástico também é uma das mais trágicas de Black Clover. Bom, meio que seu pai, o Zara Ideali, era o primeiro cavaleiro camponês meio que nos Ocas Púrpuras. E meio que isso aos 12 anos do Zora. E meio que ele havia criado um bonequinho com o visual do Zora que conhecemos hoje. Mas um dia meio que o seu pai morre numa missão. E quando ele visita o túmulo dele, foram os próprios membros que mataram o cara, porque era mais associado aos nobres. E foi a partir daí que meio que o Zora começa meio que a caçar todos os cavaleiros dos mágicos corruptos. E durante suas andadas ele se encontra com o Yami, que meio que já soga o manto e meio que o cara fica assim: "Mano, por que você fez isso?" Bom, daí acontece o arco do exame dos cavaleiros mágicos, onde ele faz um par com o Asta. E meio que aos poucos ele meio que vai, na verdade, mudando. Na verdade, ele não muda nada em personalidade. Ele só muda meio que um pouquinho do seu ponto de vista. E depois que o exame é concluído, o Julius vê o Zora e compara ele com seu pai. E o Julius ficou muito revoltado meio que por causa da morte do Zara. E com certeza os caras que vão dar mais porrada ao Julius ser revelado um Zograte, com certeza meio que o Zora vai estar na lista. E depois disso, ele acaba meio que se juntando aos touros negros. E agora vamos falar de Secret Swallowtail, ou para os mais íntimos, Nero. Mas e se for Nero? Aí ele curtiu, viram? E Nero significa preto. Bom, a Secret no passado já foi serva do Lamiel Silvermillion Cover, que foi o primeiro rei mago. E depois de todo o contexto que foi meio que o arco dos elfos, sério, gente, o arco dos elfos é um dos mais completos de Black Clover, e de selar o Lamiel numa estátua, ela se transforma no antipássaro. E depois de passar vários séculos, meio que ela começa a seguir meio que o Asta, quando meio que ele recebeu o Grimório de 5 folhas. E quando é resolvido toda a treta do Zagred, se despedir com lágrimas pelo Lamiel e também pelo julgamento meio que do Asta e da Secret, ela é recrutada pros touros negros. O Yami meio que chegou assim: "Aí, você está dentro." E meio que a Secret: "O quê? Mas por quê?" "Aqui é o esquadrão do foda-se. Foda-se aquelas regras que tudo vem." E por último, mas não menos importante, só faltando o manto para o Yami dar, o Lieb. Bom, o Lieb era um demônio no submundo, só que ele foi expulso do submundo por meio que não ter magia. Na verdade, foi um acidente. Eles decidiram jogar, só que quando perceberam que o Lieb passou, eles ficaram: "Corói,
Bom, daí o Lieb foi vagando sem rumo, sendo odiado por todo mundo, até ser encontrado pela Licita, a mãe do Asta. E sim, gente, já está canon. Bom, daí ela acolhe o Lieb como se fosse seu filho. Ela dá comida, dorme juntos, toma banho juntos. E também ela menciona pro Lieb sobre seu filhinho, o Asta. Só que aí, num belo dia, o Lucifer aparece e a Licita se sacrifica para ser lá meio que o Lieb no Grimório e impedir que o Lucifer meio que entre pro mundo dos humanos. Mas ela acaba morrendo. E daí o Lieb decidiu concentrar todo o seu poder para exterminar esses demônios. E daí surgiu a antimagia. E brevemente o Grimório onde Lever estava vai pro Asta. E eles tiveram esse primeiro encontro no Asta versus Langros. Só que nele estava num demônio gigantão. E só se encontram pessoalmente meio que no treino do Asta versus Lieb. De onde meio que os Lieb se personificam no mundo real. E daí rola uma luta direito a Haruka Mirai. E em vez do Asta seguir o padrão, que era meio que pacto de demônio, ele decide se tornar amigo do demônio. E daí é só felicidade pro nosso diabinho. Lindo, lindo! Bom, essa foi a segunda parte onde eu falo da origem de todos os touros negros. Tirando a Charme, que ainda é uma incógnita. Bom, como todos sabem, Black Clover tá num hiato de 3 meses. Então, rezamos pro Tabata que ele faça esse arco final ser um dos melhores. Bom, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Aqui, mano, Tobias e fui.